Eu estou vivo agora. Estou bem. Cadê meu companheiro Rodrigo? Oi, gente. Começando a entrar, bastante gente, que bom. Vamos segurar só um pouquinho. Bem. Opa, legal, bastante gente entrando. Bacana. Não sei. Aí, agora eu com o Tô Rodrigo, meu chegando, companheiro. cheguei. Fala aí, Pedrão. E aí, Rodrigo, beleza? Você tá bem? Você tá bem, cara? Maravilha. Ah, que bom. Tá entrando gente pra caramba, acho que você é muito conhecido. Ou você, né? Que legal, Olha que só. legal. Oi, tem Dona Edma também. Oi, Dona Edma, tudo bom? Esperar um pouquinho para entrar Vamos todo sim. mundo, para eu e o Rodrigo começarmos a conversar um pouco com vocês a respeito desta situação que estamos e passando um pouco de É isso visão aí. do que nós também podemos colaborar. É isso aí. Tá me escutando, Pedrão? Você me escuta bem? Estou te escutando bem, maravilha. E Beleza. você? Também, escuto bem. Quando eu crescer, eu vou ter um fonezinho como o seu, tá? Ah! Que isso. Legal. Olha, gente, eu acho que você realmente é bem conhecidão. Ah, que isso, Pedrão. Modéstia Muito, sua. muito bem. Bacana. Bastante gente entrando aí, muito bacana. Pois é, não Que para de entrar. que as Estou pessoas chocado. estejam, que as Ó, pessoas estejam, para todos vocês que já entraram, qualquer falha nossa se desculpe aqui, que para mim é muita novidade ainda. Não sou muito né, tecnológico, diferente do meu companheiro Rodrigo, que é um vamos grande aprendendo. TI, né? Estamos aprendendo todos juntos. Pois é. E agora, na ausência da comunicação pessoal, a comunicação via net vai ter que realmente É verdade. crescer muito mesmo. A forma da gente estar conectados, né? Perto um do outro. Às vezes é difícil até saber exatamente quem que você vai acompanhar na live de hoje. É verdade. Hoje em dia são várias pessoas fazendo live ao mesmo tempo, né? E que Pois bom que é. tem muita gente disposta a compartilhar informações, Oi, conhecimentos, bater Carol. papo. Muito Muito bom. bom. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Então, eu O queria. porquê que eu e o Rodrigo resolvemos conversar com todos vocês um pouco hoje, acionamos todos vocês, É passar verdade. duas visões diferentes, de experiências diferentes, de fontes de informações também diferentes, né? Eu Exato. e o Rodrigo nos conhecemos já há um bom tempo. Fala um pouco aí, Rodrigo. Bom, para quem não me conhece, né, quem são os amigos do Pedro que não me conhece, eu sou Rodrigo Ferrari, eu sou coach, sou practitioner em programação neurolinguística e tive o prazer e a honra de ter o Pedro como um dos meus instrutores quando eu fiz a formação de PNL e é um grande amigo, né, que me inspira muito. E foi um grande prazer, assim, uma baita oportunidade de ter esse bate-papo com ele para a gente falar um pouco sobre saúde mental. E Saúde você, mental. e você, Pedrão? Conta para os meus amigos aí, quem que é o Pedro? Pois é, acho que tem bastante gente aqui que já me conhece um pouco, mas para os que não conhecem, eu sou instrutor de formação da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, também coach, terapeuta com acupuntura e com biomagnetismo médico. Né? Então, um Muito pouco do legal. que eu vou falar dessa experiência para ajudar na saúde não só mental, mas também física. É isso aí. Então, vamos falar um pouco com essa turma que está É, aí né? aguardando. E o que levou a gente a criar esse bate-papo aqui, né? Até um pouco antes do Covid,
né, as nossas casas, elas eram os nossos refúgios. O que aconteceu com essa Nosso onda do porto Covid? seguro. Nosso porto seguro. A nossa casa passou a ser ou a nossa prisão para muita gente, ou até mesmo o nosso trabalho. E as pessoas começaram a ter uma experiência um tanto quanto sufocante dentro da própria casa, porque as coisas começaram a se misturar. E a gente esquece, muitas vezes, de pensar no nosso bem-estar. E eu queria começar fomentar esse bate-papo com o Pedro, fazendo uma pergunta para ele. Pedrão, o quanto de verdade há na frase mente sã, corpo são? Eu acho que 1000%. Porque é fato, Rodrigo. Muitas pessoas falam dessa separação de mente e corpo, consciente e inconsciente. Eu não acredito nisso. Eu acho que são uma peça ligada, né? É E o verdade. nosso corpo responde ao que a gente pensa. Então, eu sou aquilo que penso. Tem gente que fala que também eu sou aquilo que eu como, né? Também acho isso. Mas, principalmente o que eu penso. Porque as reações bioquímicas no nosso sistema acontecem a partir do nosso pensamento. Então, Exatamente. sendo assim, eu sou o que penso. Acredito Exatamente. nisso. E aí, para a gente começar a desenvolver esse bate-papo, né, para quem está nos acompanhando, eu queria colocar uma estrutura para as pessoas entenderem a linha de raciocínio. Então, a estrutura é: pensamentos levam a sentimentos e sentimentos levam a reações químicas. Então, como é que isso funciona, né? Vamos tentar traduzir isso aí. A gente fica praticamente a vida inteira com pensamentos. Até a hora que a gente está dormindo, a gente está pensando. A nossa mente não para em momento algum. Não é verdade, Nem um Pedro? segundo. Nem um segundo. Aí a mente inconsciente que fica trabalhando o tempo todo durante o nosso sono. Mas sim, não para. Exatamente, né? E o que é um pensamento? Pensamento é toda e qualquer informação que venha na nossa cabeça. Quando a gente não está falando com uma pessoa, a gente está falando com a gente mesmo. A gente nem percebe isso, mas a gente está conversando com a gente mesmo. E vem um monte de informações na nossa cabeça. E as informações, elas são armazenadas na nossa cabeça, né? Ela sempre é composta de uma imagem, de um som, e isso associado gera a gente uma sensação. Não é verdade, Pedro? Com certeza. Assim como ensinamos vocês no Né? Practice, né? Exatamente. E o mais engraçado, né? Dependendo da sensação que eu tenho, né? Esse sentimento, o meu corpo começa a produzir um efeito químico, que pode ser benéfico ou pode ser maléfico. E aí que está a grande diferença, né? O porquê da gente ter esse bate-papo no dia de hoje. Com as Você pessoas. tocou muito bem nisso, Rodrigo. Inclusive, na semana passada, a Rebeca, que também é uma das nossas instrutoras que você conhece bem, falou Sim, um pouco sobre a resiliência e justamente o que é a produção de cortisol, que é uma dessas enzimas que você está falando, hormônios, e também ou ocitocina, dopamina, serotonina, que são exato. reações químicas do nosso sistema. Exatamente. Então, para as pessoas entenderem de uma forma mais lúdica, né? Quando eu tenho sentimentos positivos, gratidão, alegria, felicidade, o meu organismo ele começa a produzir as endorfinas, não, as substâncias boas, né? Que o Pedro falou, a serotonina, ocitocina, Ocitocina. dopamina, a endorfina, são substâncias que são boas para o meu organismo. Então, normalmente, quando você vai lá, faz uma atividade física, você tem uma descarga de endorfina no corpo, né? Quando você está num momento de muita felicidade, você tem uma descarga de ocitocina. Isso tudo contribui para o bom funcionamento da minha fisiologia. Só que o que acontece? Quando eu fico com outros pensamentos, a esfera do medo, da insegurança, da raiva, do ódio, todos os outros pensamentos derivados dessas emoções, o meu organismo começa a produzir cortisol. E o que o cortisol faz com o corpo? Pedro, você que é da área da saúde, o que o cortisol faz com o corpo? Ele é a grande substância que promove as depressões. Né? Não Uhum. que ela seja inútil, uma quantidade de cortisol no sistema é necessário, mas se eu só produzo cortisol, eu vou me deprimir.
E aí eu entendo bem a sua vontade de falar sobre essa situação de estarmos todos confinados. O que nós vamos pensar e o que nós vamos produzir? Porque se eu, através do meu pensamento, eu sim consigo liberar substâncias químicas no meu sistema, eu posso também controlar aquilo que eu quero para o meu bem-estar. E vai ser muito importante isso nessa situação em que estamos. O que eu vou produzir e mais, tendo essa consciência, o que eu vou poder ajudar as pessoas que convivem comigo a também produzirem na mesma direção, não é verdade? Exatamente. E aí, a primeira grande reflexão que a gente quer propor para você que está nos acompanhando aqui é pensar o seguinte: a gente, durante o dia, a gente tem oscilações, a gente passa por diversas sensações, sentimentos, mas se tudo isso fosse uma grande conta corrente, né? Qual saldo estaria positivo no final do dia? A conta Boa corrente, comparação, boa comparação. a conta corrente das substâncias boas ou a conta corrente das substâncias negativas? Você termina Né? seu dia fazendo bem para o seu corpo ou prejudicando o seu corpo através dos No pensamentos vermelho que ou no são... azul na conta, né? Exatamente. Qual será, né? Porque isso, em acúmulo, começa a gerar uma porção de coisas, né? A depressão é uma delas. Hoje em dia a gente tem vários derivados das doenças psíquicas, né? Você tem a depressão, o burnout, você tem crise de ansiedade, tudo isso em decorrência de quê? De pensamentos que ficam rondando na nossa cabeça, nos assombrando, né? Hoje, nesse tempo de Covid, nós recebemos uma enxurrada de notícias. Muitas delas a gente nem sabe se são verdadeiras, principalmente vindas das redes sociais, de WhatsApp e por aí vai. E isso dispara dentro de nós um medo desenfreado, dispara dentro de nós uma insegurança danada, aquele sentimento de raiva. E como é que isso tem se manifestado no meu organismo ao longo do meu dia? A gente está dentro da nossa casa, num lugar seguro e nos bombardeando com um monte de coisa que vem do externo. Como é que isso tem reagido no nosso corpo, né, Pedro? Eu posso permitir ou não isso acontecer, né? Eu acho que as pessoas que tiverem um maior equilíbrio emocional vão conseguir passar por essa situação. E quem que estiver nessa situação também vai ajudar os outros a passar. Para onde eu vou pensar, para onde eu vou colocar meu olhar? Tem gente achando que tudo vai acabar, que ninguém vai ter mais dinheiro, que vai se promover um grande número de divórcios. Você pode pensar o contrário. Você pode pensar no fortalecimento de uma relação familiar. Você pode pensar que a mudança do valor pode ser bem maior do que simplesmente a econômica. Ela pode voltar a ser o ser humano, que deixou de se olhar. Então depende para onde nós vamos olhar e produzir essas nossas substâncias. Exatamente. Isso é altamente preocupante, né? As grandes multinacionais que têm trabalhado com os regimes de home office por aí, elas já estão começando a desenvolver um olhar para os efeitos colaterais desse afastamento das pessoas. Porque quando as pessoas começam a ficar isoladas, elas dão mais margem para esses pensamentos negativos. E isso, claro, pode gerar para elas também um prejuízo para o negócio, porque pessoas doentes não produzem. Então começou a se desenvolver um olhar para conceitos como Truly Human, para mindfulness. São vários conceitos que vêm para ajudar essa saúde mental. Eu acho que nós precisamos de um chacoalhão desse mesmo, para realmente começar a olhar para outras situações. Eu, para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito dessa relação humana. Em tudo que eu faço, no que eu trabalho, eu vejo o ser humano em primeiro lugar. E por isso que realmente falar um pouco de saúde mental, saúde emocional é extremamente importante. Exato. Então, eu quero muito que as pessoas comecem a pensar exatamente o que você vai levar a partir de amanhã se você for ficar mais um mês dentro de casa com a sua família. Como que você vai conduzir como um líder da sua família ou junto na liderança do seu parceiro ou parceira, conduzir a educação do seu filho? Eu vejo hoje pessoas que pensam assim, nossa, mas quanta tarefa de casa com meu filho, como é que eu vou fazer isso? Opa,
Será uma grande oportunidade para você dar educação para o seu filho em vez de terceirizar? Estar mais Eu vejo, próximo dele, né? pois é. Quantas vezes você brincou e rolou com seu filho no chão? Talvez uma grande oportunidade. O que nós mais temos hoje é o que sempre reclamamos que não tínhamos: tempo. Tempo. É verdade, Né? isso é mesmo. Então, Tempo. então vamos utilizar o tempo. Para quê? Para conversar mais, para se roçar mais, para educar mais, para pensar melhor em como viver melhor. Né? E eu tenho também um pouco a falar sobre a questão da saúde física junto com a mental, né, Rodrigo? O que que acontece, né? Um outro efeito colateral dessa enxurrada de substâncias ruins em acúmulo no nosso corpo. E aí é um ponto muito de atenção. Por que que acontece? Com o excesso de cortisol no nosso corpo, a nossa imunidade ela cai. E a nossa imunidade caindo, nós estamos mais propensos a, por exemplo, pegar doenças que são fácil transmissão, como a gripe e até mesmo o Covid-19. Então, Ou qualquer outra doença muito qualquer pior. outra, muito pior. Mas nesse momento onde há uma certa, até um exagero e às vezes até uma neurose em volta de utilização de equipamentos como máscaras, luvas e tudo mais, é óbvio que todo cuidado ele é muito bem-vindo ao corpo, mas tem pessoas que ela lava a mão e terminou de lavar a mão, ela passa o álcool em gel. Você acabou de lavar a mão, você já matou o vírus. O álcool em gel é para quando você está longe da torneira. Então, a gente está focando no corpo, no corpo, no corpo, no corpo, e esquece que a mente, nessa produção excessiva de cortisol, ela pode enfraquecer o seu corpo, que um mero contato com o vírus, você fica doente. Você fala, poxa, mas eu usei tanto álcool, me higienizei tanto, e mesmo assim eu fiquei doente. Porque a sua imunidade estava lá embaixo. E não só com o Covid, né? Qualquer outra doença. Nós estamos entrando num período para o Brasil muito propício a pegar gripe, porque nós estamos entrando no frio, no período frio no hemisfério sul. Então, a gente tem que trabalhar essa nossa imunidade através também dos nossos pensamentos. Nós somos campos energéticos. Nós produzimos energia e captamos energia. Se eu produzo uma energia positiva, eu vou receber uma energia positiva. Eu capto aquilo também que penso. Né? Se eu começar a pensar só que tudo vai virar uma grande desgraça, vou ficar sem emprego, sem dinheiro, não vou conseguir comer, vou perder tudo, eu vou trazer também isso para mim. Né? Não vai ajudar absolutamente nada. Então vamos começar a fazer com que a nossa mente ajude o nosso corpo ajude a nossa mente, que a nossa mente ajude as outras mentes a passar por essa situação. Nós não sabemos se vai ser mais 30 dias, mais 60 dias, ou seja o que for. Grandes mudanças terão que acontecer. E o ser humano é o ser mais adaptável e está tendo enorme dificuldade de conseguir essa adaptação. Estão falando em doenças psíquicas, em suicídios, isso aqui. Pois é. Isso já acontece, ninguém falava. Por que isso tem que aumentar ao invés de diminuir? Podemos muito bem agora passar a pensar que vamos ajudar não só a nossa família, mas aos outros a passar por isso. Exatamente. Somos influenciados por tudo, afinal de contas, todas as pessoas têm a sua energia, e nós também temos o poder de influenciar a todos. Porque nós também que tipo somos de um líder campo de somos, energia. né? Exatamente. Eu começo com a autoliderança, a liderança de mim mesmo, eu vou liderar os meus pensamentos, eu vou escolher o que pensar, como nutrir meu corpo, nutrir minha mente. Através disso, eu posso ser um influenciador do meio onde eu vivo, né? A sua primeira comunidade é a sua própria família, e assim vai. Você vai aumentando o campo através do seu próprio exemplo. Verdade. Eu vou falar um pouquinho também, Rodrigo, do biomagnetismo. Exatamente, né? O Estamos bio falando ajuda, da saúde. inclusive, né, na baixa imunidade. A gente está falando de baixa imunidade, o bio está aí para ajudar a gente também nesse sentido. Pois é. Nós estamos falando da saúde mental, mas também temos que cuidar da saúde física, de várias formas, né? Com uma boa alimentação, com atividades físicas,
A saúde física ela é tão importante quanto a mental e vice-versa. Muito pouco se conhece a respeito do biomagnetismo, que é uma das coisas que eu faço. Fazendo também, obviamente, o merchan do meu trabalho, mas o biomagnetismo é uma técnica muito nova e muito pouco conhecida. É uma técnica que veio através de um médico mexicano, que é o grande nome mundial, que é o Dr. Jacques Boyer Duran, onde, através de campo magnético, como eu estava falando agora há pouco, o campo magnético ele equilibra pH. Então, se eu tenho um polo positivo e um negativo, o campo gerado entre esses polos equilibra pH. Equilibrando o pH, eu consigo eliminar vírus, bactérias e vários micro-organismos, porque eles não sobrevivem no pH neutro, e sim, ou no pH ácido ou básico. Então, é algo muito simples, né? Se eu for fazer uma analogia, a gente entra numa piscina onde muitas outras pessoas entram e não pegamos doenças dos outros, por quê? O pH daquela água está equilibrado, certo? Sendo assim, nosso corpo, a maior parte é feito de água, mais de 80%. E se o meu pH estiver equilibrado, eu com certeza também vou conseguir eliminar vírus e bactérias através desse equilíbrio. E o quanto de acidez, Pedrão, desculpa te interromper, tem, por exemplo, quando eu dou um banho, recebo uma enxurrada de cortisol no meu corpo? A questão não seria tanto o quanto de acidez, mas sim o quanto de desequilíbrio Exatamente. mental gera o meu desequilíbrio do pH. As grandes fontes de desequilíbrio do nosso pH estão ou no emocional ou na dieta, né? Se eu tenho, então, um equilíbrio emocional, eu vou desequilibrar menos ainda o pH. Mas eu também posso fazer o efeito reverso. Através do equilíbrio do pH, também ajudar no equilíbrio da mente, né? Então, hoje eu tenho falado para muitos dos meus pacientes que já fazem uso do biomagnetismo comigo, para que também mostrem isso à família de uma forma preventiva. Porque de forma curativa, eu tenho certeza absoluta que vou conseguir ajudar muita gente, como já tenho feito com alguns casos de Covid positivo, né? Mas a prevenção ainda é melhor. Por que não cuidar antes de ficar doente? Não é? Por que não tratar da gente, não só da mente, como também do corpo, antes de pegar uma doença? Então, simplistamente falando, o biomagnetismo ele consegue, através do equilíbrio do pH, eliminar micro-organismos do sistema, inclusive esse vírus que tanto falamos hoje. Até porque, né, desmistificando um pouco, até falando um pouco do vírus da Covid-19, o vírus da Covid-19 é um vírus que ele, apesar de ser altamente contagioso, ele não sobrevive muito longe do organismo vivo, né? Então, às vezes a gente fica com alguns mitos em torno do próprio vírus. Se fala um monte de coisa sobre várias e várias teorias da durabilidade dele, da resistência dele, da contaminação que ele é capaz ou não. E cada um tem suas ideias, e não, todas são boas ou todas são ruins. Não adianta nós ficarmos divagando muito sobre isso. Sim. Eu acho que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos por nós e por aquelas pessoas que mais gostamos. Então, como que nós vamos cuidar disso? Eu posso fazer aquilo que eu quiser, desde que eu seja responsável por aquilo que eu faço, né? Eu sou responsável pela minha saúde, pela saúde das pessoas que eu atendo, pela saúde da minha família, e vou fazer o melhor que eu posso em relação a isso. Por essa razão que eu queria colocar um pouco a todos que desconhecem de biomagnetismo, que desconhecem desta questão do meu pensamento, como você muito bem trouxe também, o que eu posso ajudar a produzir e a prejudicar mais ou não o meu sistema. Muito legal. E você falando, né, o biomagnetismo é uma terapia e um processo terapêutico, né? Como é que funciona uma sessão de biomagnetismo? Olha, Rodrigo, hoje nós fazemos um rastreio quântico do corpo, né? São mais de
1.000, 2.000 pontos do corpo que são rastreados, onde conseguimos identificar pontos onde existe um desequilíbrio do pH. E aí a aplicação de ímãs, que são ímãs bem potentes, não são ímãs como ímã de geladeira, né? São ímãs com mais de 3.500 Gauss cada um. Ele vai criar no seu sistema esse campo magnético, onde vai atuar durante um certo tempo, equilibrando esse pH. Né? De forma preventiva, isso não há necessidade de grandes números de sessões, não, nada disso. Né? Agora, em questões já cuidando da doença, aí às vezes pode precisar de um pouco mais, sim. Mas uma sessão que dura em torno de 1 hora até 1 hora e meia. Muito legal. Bom, e se quem acompanha a live quiser saber um pouco mais sobre o biomagnetismo, como é que faz para ter uma sessão e tudo mais, elas podem mandar mensagem direto para você aqui no Instagram, correto? Correto. Então, através do meu WhatsApp também, no 014, que o pessoal lembra que eu sou de Varé, né? É verdade. Interior. 014 991 19 6914. E até, acho que tá legal comentar, né, Pedro, que a sessão ela pode acontecer tanto presencialmente quanto remota, né? Pois é. Essa questão da sessão remota ainda tem muita gente que tem uma certa desconfiança. Mas hoje, por exemplo, eu atendo uma pessoa que que está fora do Brasil, na Itália especificamente, e através desta situação que nós chamamos de antena. Uma pessoa aqui, eu faço a conexão lá. E muita gente duvida disso que possa ser possível, né? Mas a energia quântica sim é possível. Fazendo uma outra analogia, todos nós ouvimos rádio e não vemos a onda chegar, mas é uma onda magnética. É quase que a mesma situação, mas sim é possível fazer remoto, com certeza. Muito legal, muito legal. Então, para quem ficou interessado, quer até se prevenir com relação a melhorar a imunidade, manda uma mensagem para o Pedro. Ele vai com certeza te atender com o maior prazer aí, porque realmente acho que é o momento da gente olhar para nós, né, cuidar de nós em primeiro lugar, para depois que a gente esteja bem, para poder ajudar as outras pessoas. E também quem quiser manter a sua saúde mental, também pode mandar mensagem para o Rodrigo, né? Tamo aí. Porque, na verdade, essa ideia aqui de estar hoje junto com você, falando um pouco de saúde mental e física, foi sua. Né? E sabemos o quanto você tem ajudado dentro da sua empresa, da sua família, a manter essa motivação, esse alto astral, essa energia. É isso aí, Rodrigão. Nossa missão. E, assim, nós não pretendemos estender muito a nossa live, né, Pedrão? Até porque, para não ficar cansativo, eu acho que e tem muitas outras querendo entrar também, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente tem uma iniciativa muito grande de estarmos mais presentes nas mídias sociais, falando de coisas positivas como essa. A gente agradece muito a participação das pessoas. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas aqui, né? Uma delas foi, né, como é que eu mudo o meu pensamento? Né? Se eu estou numa roda de pensamentos negativos, como é que eu mudo o meu pensamento, Pedrão? Existe um botãozinho que eu posso apertar e mudar? Se fosse assim fácil, ok. A gente não precisaria de terapeuta, né? É só de um eletricista. Põe a chavinha e muda, né? A mudança do pensamento, muitas vezes, começa até com a própria mudança postural física. Olha essa interligação, que coisa interessante, né? Você já viu algum deprimido olhando para cima, de cabeça erguida, tal? Não. O corpo funciona junto. Então, a nossa mudança física, a atitude interna de querer estar bem, ajuda a mudar também o pensamento, né? Porém, muitas vezes nós precisamos de apoio de quem esteja sempre nessa vibe mais positiva para ajudar a mudança do nosso pensamento. Mas uma grande dica, e fácil para qualquer pessoa, não precisa nem ser terapeuta, mude a sua postura, né? Mude a sua atitude interna. O que eu sim quero, ao invés do que eu não quero,
São coisas assim simples que qualquer um já pode fazer. As pessoas costumam ficar mais para baixo, e ó vida, ó azar, aquela vitimização, pode parar. Né? O que eu sim quero? Vamos lá. Pensamento para cima, corpo para cima, cabeça. Exatamente. E tem uma outra dica muito legal, né, Pedrão? Quando a gente, por exemplo, a gente está com raiva, perceba que a sua respiração ela fica curta e acelerada. A respiração do cachorrinho, né? Se eu mudo a minha respiração, por exemplo, estou acelerado, peraí. Fecho os meus olhos por um instante, tento fazer uma respiração mais prolongada, né? Aquela respiração de 5 tempos, né? Respiro contando até 5 e expiro contando até 5. Você já começa a ter uma mudança interna também. A fisiologia já começa a trabalhar de forma diferente. São respostas que você dá para o organismo. Acho que um outro ponto, acho que muito importante nesse tempo que a gente está vivendo de confinamento dentro das nossas próprias casas, esse Big Brother da vida toda aí, é você reservar um tempo do seu dia para fazer algo que você gosta. Ler um livro, escutar uma música, sei lá, e faça algo que você gosta. Isso também contribui para a saúde mental. O Rodrigo, você estava falando de uma colocação de uma das pessoas que estão nos vendo, tem uma frase que eu estou adorando aqui, ó. Esse é um momento onde temos que buscar maneiras de colocar a vida e a mente, buscando meios de desligar por algumas horas das desgraças e focar nas possibilidades. Olha que filosofia linda. Caramba. Perfeito, perfeito. Muito legal. E é verdade. Eu tenho absoluta certeza que o mundo não vai ser mais o mesmo depois que tudo passar. Olha, tem muita coisa aqui que as pessoas estão colocando, acho que não aguentaria muito tempo. O Ricardo, por exemplo, pediu para a gente falar um pouco do lado espiritual. Eu acho um assunto super interessante. Acho que a gente poderia até, Rodrigo, pensar em formar algumas ideias para uma próxima live e falar o quanto realmente o lado espiritual pode afetar bem esta questão. Muito bacana, Ricardo. E, Ricardo, muito legal da sua colocação, que falar de espiritualidade não significa falar de religião. São coisas completamente distintas. São completamente diferentes. E acho que, assim, obviamente que pessoas religiosas também trabalham a sua espiritualidade. Mas você pode trabalhar a espiritualidade mesmo não sendo apegado a uma religião. E a espiritualidade influencia, sim, na resposta do seu organismo, né? Não é à toa que o conceito de bem-estar é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta de uma pessoa que eu vou fazer uma pergunta para você. Faça aí. Você que é o TI daqui. Diga lá. A live vai ficar gravada? Não sei, o Rodrigo que sabe. Então, eu sei que ela fica por 24 horas. Depois, acho que o Instagram ele remove. Talvez tenha uma forma da gente gravar a live, eu conseguir gravar a live, e aí tem que disponibilizar em algum outro canal. Eu acho que no Instagram ele vai manter só por 24 horas. Acho que eu não consigo armazenar ela por mais tempo. Entendi. Cara, eu tô adorando esse negócio aqui. Eu nunca fiz negócio, todo mundo mensagem, super legal. É muito bacana, né? É muito bacana mesmo. Tem mais pergunta aí? Eu tô vendo minha filha aqui, um monte de gente conhecida, super legal. Mas assim, eu acho que a gente não pode ficar se estendendo. Eu não acho que essas lives devem ser uma coisa extensa, cansativa. Eu acho que o grande recado nós passamos, que é não fazer essa dicotomia mente-corpo. Tá? Nós somos uma coisa só. A mente sã vai fazer com que o corpo se mantenha são e principalmente na sua imunidade, evitando que peguemos doença como a Covid. E o contrário também. Manter o corpo são vai fazer com que ajude a mente a estar sã. Então, vamos pensar nessa associação dessa forma, gente. E qualquer coisa podemos bater papo fora. Eu já passei o meu WhatsApp, tem meu Insta, o Rodrigo a mesma coisa. Eu sei que o Rodrigo tem feito um grande apoio dentro da empresa dele a um monte de gente com esses pensamentos positivos, está se destacando como um grande coach nesta área. Então, o que precisa da gente, estamos aí. Né, Rodrigão? Sim, é isso aí. Queria agradecer demais, primeiro a você, Pedro, por ter aceitado esse desafio.
da gente fazer esse negócio juntos aqui. A gente não combinou absolutamente nada. Eu falei, vamos falar sobre saúde mental. Eu falei, vamos lá, bora lá. E acho que o mundo precisa disso, né? Mas bora lá. E agradecer quem se dispôs a estar aqui com a gente, que contribuiu. Eu prometo depois assistir a live novamente e ver todas as mensagens, se possível responder para as pessoas. E é que a gente está aqui para contribuir. Podem chamar a gente a qualquer momento, que vai ser um prazer a gente contribuir e compartilhar conhecimento. É isso aí. Eu ainda sou muito novinho nesse campo, mas pretendo melhorar bastante também. Vamos fazer outras. Beleza, Rodrigão. Beleza, Pedro. Gente, pessoal, muito obrigado a todos, conhecidos meus, conhecidos do Rodrigo, por ter nos acessado. E realmente o que precisar de nós, estamos totalmente à disposição. Tá? Tamo junto. Pessoal, obrigado. Beijo grande. E como nós falamos no curso... E você para você, grande abraço. Você para você. Fiquem É o único abraço que podemos dar agora, talvez. Né? Isso aqui, ó. Cuida do corpo, lava a mão e cuida dos pensamentos também. Beleza, Rodrigão. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Gente, abraço.